Aí, boa noite, pessoal. Bom, esse outro vídeo aqui que eu vou fazer agora é para explicar um pouco sobre o motivo de eu ter feito o vídeo e apresentado o reverso do multiverso, o reverso da existência. Qual foi o propósito de apresentar aquele lugar tão terrível assim, em tal sentido? Que aquilo lá é o contrário desse multiverso, né? Bom, vamos lá. Aquilo lá era para mostrar o lugar que os espíritos que estão como ovoides, cheios de ira e rancor ao extremo, lá no umbral, estão caminhando para aí, entendeu? Eu não estou tentando incentivar ninguém a fazer aquelas coisas do reverso, não é isso. O que eu estou dizendo é que aquele é o lugar que aqueles espíritos que se enchem de ódio, de rancor e de fúria elevado aos extremos, que decaem ao ovoides, no umbral, quando a vibração deles cai para o zero absoluto, eles estão caminhando para ir para aquele lugar. Aí por que que tipo, isso precisa ser mostrado? Porque isso é um contraponto, tipo, na questão. Eu expliquei já várias vezes aqui em vários vídeos, tal. Projeto do Anhotak lá, tal. Pode ter batalha, pode ter violência, mas ausência de, mas só que por outro lado tem ausência absoluta de missões e projetos de alma antes de nascer. Nem a Saraten, nem o Anhotak fazem projeto ou missões de alma para ser nascente ele cumprir. Ele simplesmente constrói seu destino com a sua força e vontade. Tá entendendo? Apesar dos mundos da Saraten e do Anhotar serem de batalhas violentas, tipo, você pode ter certeza que os reptilianos, os insectoides e os dragonianos, em relação a nível de rancor, de ódio, de raiva e de fúria, não chegam nem perto tipo, de alguns seres humanos que estão aqui na Terra, tipo, que viraram ovoides no umbral. Mas o que, que levou esses seres humanos a esse tipo de situação? Alguns deles são ruins de verdade, eu não vou dizer que todos são bons, alguns deles são ruins de verdade, mas a culpa da maioria disso é fazer missões de alma para o ser cumprido dele nascer, aí tentar estabelecer um destino antes do ser nascer, você vai trabalhar e conhecer tal pessoa, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer aquilo outro. Aí o ser não aceita aquilo, ele se revolta contra aquilo, e aí ele é punido, prejudicado na vida financeira, prejudicado nisso, prejudicado naquilo outro, por quê? Forças que estão em cima da Terra tentam forçar o ser aquilo lá. Eu vou dizer que isso é culpa diretamente do Micael Nebadon? Não. Porque o Micael Nebadon ele rege outros planetas, tipo, do sistema micaélico, além da Terra. Mas a Terra, tipo, é um dos planetas dele, tipo, que, por exemplo, no passado veio forças sumérias, egípcias, tal, um monte de coisa, tipo, energias aqui. E aí o problema está, tipo, na questão de que há muitas pessoas que viraram ovoides no umbral estão lá por quê? Foi dado projeto de alma, foi dado missão de alma, a pessoa se revoltou com tal projeto ou missão de alma, se encheu de ira. Tem alguns ovoides no umbral que estão tamanho de casas, cara. Existem ovoides lá que estão mais de 10 metros de altura, de tanto ódio, tanto rancor acumulado que alguns seres estão carregando lá. Tipo, tá coisa de quebrar chão, tipo, tudo. É uma coisa, tipo, que tá ficando uma insanidade, entendeu? Aí aqueles seres lá, normalmente, eles estão próximos de atingir a nulidade e de ir parar no multiverso reverso, entendeu? Esse que é o ponto. Aí, no caso, esse lugar deveria ser apresentado para a pessoa entender o conceito do que é o mal, porque aquilo que acontece lá no reverso é de alguém que odiou a sua realidade, tipo, com toda a força, odiou o projeto de alma, odiou, tipo, uma coisa, odiou outra, tal. E aí o ser acaba caindo nas mãos da fonte da destruição. Enfim, eu não vou ficar explicando, porque já está tudo explicado naquele vídeo lá de 2 horas. Mas, enfim, é esse o ponto que eu estou querendo chegar, entendeu? Existem, tipo, sistemas, tipo, que dos mais diversos, diferentes, tal. Eu julgo que de todos os sistemas evolucionários, que é de evolução que existem nos planetas, os que têm mais chance de dar certo vão ser sempre o da Saraten e do Enotaki, porque são inteligentes. Eles não fazem um destino, antes do ser nascer, eles não fazem uma missão de alma com um roteiro de coisas para você cumprir durante a sua encarnação.
O ser nasce sem nenhum projeto de alma, sem nenhuma missão de alma. Aí eles vão vendo aonde que a força de vontade do ser vai conduzindo e construindo seu destino. E conforme isso vai sendo conduzindo, aí tem vezes que o ser fica triste, mas só que ele se afasta é o que ele está triste, ele fica feliz. E aí, de acordo com a sua força de vontade, ele vai construindo sua realidade, vai construindo o seu mundo, entendeu? E isso ajuda a construir realidades onde a maioria dos seres são felizes. Porque a quantidade tipo, de ser humano que tem consumido de rancor e de fúria e ódio elevado ao extremo no umbral da Terra tá terrível, cara. Tá terrível. O negócio lá tá feio, entendeu? Tá complicada a situação. E enquanto eles continuar fazendo projeto de alma antes do ser nascer, a tendência é que mais seres se revoltem e que cada vez mais milhões de suicidas vão para o umbral. Quanto mais ele continuar fazendo missões de alma antes do ser nascer, é que mais seres se revoltem. E eles vão continuar fazendo mais seres se transformarem em ovoide, miasma, esse tipo de coisa. Tem aquela questão, o projeto de alma a cada 20 pessoas, se duas der certo é muito, sabe? Eu defendo a questão da força de vontade do ser. O ser construir o seu destino sem nenhum projeto ou missão de alma ser feito antes. Isso é o que eu acho que é o melhor caminho. Só que quando eles estão tentando fazer projeto de alma para o ser antes dele nascer, missões de alma para o ser antes dele nascer, com um destino que foi escrito antes dele nascer, eles só estão empurrando os seres para se tornarem ovoides, empurrando os seres para se tornarem miasmas, empurrando os seres para o ódio do ser chegar no zero absoluto e ser tragado pelo reverso da existência. Essa é a minha opinião, tipo, em relação a isso. É um debate filosófico sobre evolução e o que pode dar certo e o que pode não dar certo. Eu não julgo que Mikael de Nebadon seja mal, nada disso, tal. Assim como também não, as outras pessoas não devem julgar que a Saraten e o Eltak são maus, porque a Saraten e o Eltak, nenhum deles dois são maus. Não são maus, eles só têm uma visão diferente de evolução. Aí, no caso, e eu também não vou julgar que tudo que aconteceu aqui na Terra é por culpa do Michael Nebadon, até porque tem muitas forças que agem aqui na Terra. Aí não dá para dizer, tipo, na questão disso daí, porque provavelmente o que eu sei sobre o Michael Nebadon é que ele respeita o livre-arbítrio, ele é contra a violação de livre-arbítrio, esse tipo de coisa. Mas, enfim, esse debate filosófico tem que ser trazido, porque eu apresentei o reverso para mostrar os projetos de alma que são feitos em vários projetos planetários tipo, pelo universo e mostrar quais deles que estão falhando com os seres e mandando os seres para o reverso da existência e quais deles que estão dando certo com os seres, apesar de dificuldades, os seres sendo mais felizes. Os projetos do Enotaki e da Saraten estão dando mais certo, porque hoje em dia existem muito menos seres que pertencem aos projetos do Enotaki e da Saraten indo parar no reino reverso do que seres do projeto micaélico. Eu não vou dizer todos os planetas micaélicos, porque planetas em que o Micael Nebadon age e tal, e que os arcanjos lá agem e tal, são planetas que não têm violação de livre-arbítrio. Mas planetas que pertencem ao projeto micaélico, que tem ação, por exemplo, de alguns negócios de glifote, ou que tem ação de algumas forças, tipo, de outras egrégoras que têm costume de violentar o livre-arbítrio, esses aí mais da metade, pode pôr uns 60% tipo, da população de muitos desses planetas, que a Terra está no meio deles, tá mandando, fazendo os seres virar o Void, tá fazendo os seres se suicidar, e desses seres que viram a Void, tipo, muitos deles vão cair no reino reverso e não vai ter mais recuperação, entendeu? O reverso é aquela questão lá, cara. Tipo, eu já expliquei tudo no vídeo, não preciso ficar explicando de novo. Só que, enfim, esse vídeo que eu fiz aqui é para explicar um pouco sobre o contexto do motivo de eu ter apresentado o Reino Reverso, entendeu? Foi basicamente por conta disso.